Shalom a todos os telespectadores aí do Ministério Evangelístico A Caminho de Sião. Hoje vamos estar eu, Jobson e a professora Roberta passando um estudo bem interessante para vocês, baseado de João capítulo 3 sobre Nicodemos, chamado Nicademon Begurion. Então vai ser um estudo bem interessante, Quem puder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, vai tirar muitas dúvidas bíblicas sobre a vida de vocês, Eu vou estar aqui só compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, mas a professora mesmo vai ser a nossa ovelha especial aí, que é a professora Roberta, Roberta, pode ficar à vontade. Boa noite, Shalom. Shalom. E eu estou disponibilizando aqui, o link, e a gente vai mencionar sobre Nakdimon, como o pastor Keston falou. E como a gente gerou aqui o link, do canal agora, então eu mandei até aqui no meu Facebook para as pessoas tentarem visualizar, ok? E então a gente pode começar, A gente marcou aqui. Na realidade, já é 8h30? Acho que ainda não. É 8h30, né? É 8h30 agora. Então, a gente vai começar o estudo, falando sobre o fariseu que seguiu Yeshua. E esse fariseu, nós já falamos que é Nakdimon, que é a forma hebraica do nome de Nicodemos, que a gente conhece na língua portuguesa. Então, eu vou enfatizar algumas coisas que eu deixei no anúncio, por exemplo, que o nome de Nicodemos, ele é só mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento, mas ele traz grandes revelações, na realidade, de quem foi Nicodemos. Embora aqui no nosso estudo, nós vamos utilizar tanto a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, como a gente vai usar também as literaturas rabínicas, a literatura judaica. Por quê? Porque ela vai nos fornecer uma visão bem maior de quem seria Nicodemos, então está registrado. Eu vou dar todas as referências nas quais você pode consultar, por exemplo, na Cefaria, tá? E a gente deve lembrar que Nicodemos... Sim? Explica para o pessoal, filha, tem pessoas que não sabem o que é cefaria. O que é cefaria? Qual literatura que é essa? A cefaria.org é um site, do judaísmo, onde você vai encontrar diversas literaturas rabínicas. Então, é praticamente uma biblioteca. Ali você tem a Taná, Mixinah, o Talmud, o Midrash, a Halahá, a Kabbalah, liturgias, o pensamento judaico e várias outras questões ali você encontra na Cefaria. Então, tem muita informação na Cefaria, tá? E você pode acessar em cefaria.org, que vocês vão conseguir adentrar. Só que a Cefaria ela não está em português, ela está em hebraico e inglês, no caso. Para quem tem dificuldade de inglês, você pode acionar ali no Google Tradutor e colocar em português, que faz a tradução automática, tá? Só que assim, quando vocês forem fazer pesquisa, eu aconselho, no momento que você for pesquisar, porque existe uma lupa de pesquisa, você coloca em inglês ou utiliza o Google Tradutor para a palavra-chave que você quer jogar, para ficar mais fácil, tá? Então, esse é o conselho aí para vocês. Então, eu vou até tirar dos textos aqui, por exemplo, do Talmud que possui aqui na Cefaria. Tudo bem? Muito bom. Então, a gente está consultando também essa questão, A gente deve lembrar que Nicodemos, ele possui o status único de ser o primeiro fariseu das altas patentes da elite religiosa que seguiu Yeshua. E isso, na realidade, não está registrado, por exemplo, não apenas, vamos assim dizer, no Talmud, mas a gente tem um registro bem ali dentro da Brit Hadashah do Novo Testamento. Nicodemos, ele é apresentado pela primeira vez, na realidade, ali no Evangelho de Yohanan, de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21, Ali você tem um encontro noturno entre o fariseu Nicodemos e o Messias Yeshua, Eu até fiz uma brincadeira no anúncio que eu fiz, por exemplo, para explicar para as pessoas o seguinte, tem alguns pregadores, pelo menos eu já ouvi, dizendo que Nicodemos foi ter com Yeshua na calada da noite porque ele era um medroso. E, na realidade, não é por isso. Isso daí é o jargão mais usado. Sim, pastor Kesto? É o jargão mais usado pelas pessoas que pregam sobre Nicodemos.
Exatamente. E a gente vai desfazer esse jargão hoje, né? Porque ele não tem base na Brit Hadashah, na realidade, né? E a gente deve lembrar Inclusive, por que. Roberta, perdoe cortar, filha. Não, Você vai ler aí, muito interessante, que Nicodemos ele chama Yeshua, Jesus, de Rabi, né? E para quem conhece exatamente. o hebraico, existe um hebraísmo ali no grego, né? Rabi. A palavra Rabi significa meu mestre, né? No caso em hebraico. Seria o vocábulo Rav, mais o sufixo Yud, né? Que ali no, em grego colocaram a letra iota. Esse sufixo Yud ele significa um sufixo pronominal na primeira pessoa do singular, meu mestre. Então, nós sabemos dentro da própria Bíblia, das Escrituras, através desse hebraísmo, que no caso, o Nicodemos via Jesus como mestre dele. Exatamente. E essa questão a gente vai mencionar quando a gente começar a ler e destrinchar o trecho ali do livro de João. E essa sua colocação ela foi muito importante para ver como é que Nicodemos via Yeshua, como ele via Jesus. Exatamente. Como ele via, né? Então, por que Nicodemos ele foi só então à noite, né? Ver Yeshua ali teve encontro à noite com Yeshua? Porque Nicodemos ele também era um dos governantes do povo judeu. Ele não era apenas um fariseu influente, mas também ele ocupava uma posição de autoridade entre as lideranças judaicas, que mantinha a paz, né, sobre a supervisão ali no caso de Roma. Isso, por exemplo, quando a gente observa aqui no capítulo 1, né, fala, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Já está dizendo que ele não era qualquer coisa, ele não era só um simples fariseu. Então, Naquidimon, por exemplo, ele era um indivíduo incrivelmente, inclusive, rico. O Talmud, inclusive, relata que Naquidimon era um dos 3 grandes homens ali durante o judaísmo do segundo templo, né, ou do primeiro século, que era um dos 3 homens mais ricos de Israel. Naquidimon ele vem em primeiro lugar nesse sentido, né? Ou seja, ele era um homem de negócios ali, né? E a gente deve lembrar que apesar da dedicação de Nicodemos como fariseu à Torá, ou seja, às escrituras, ele tinha uma posição também na sociedade para cuidar do bem-estar religioso e civil do povo. Então, a Muito bom. gente, dentro dessa questão, a gente compreende que ele era um homem ocupado. Então, você entende por que ele foi ter com Jesus à noite, com Yeshua à noite, né? Então, é bem importante a gente observar isso. Ô, Mas antes Roberta, de eu entrar... eu vi uma citação, não sei se é verídico, uma citação de alguns rabinos dizendo que o próprio Shula, o Rabino Shula disse que o Nicodemon Ben-Gurion, o Nicodemos, ele seria uma pessoa que ele era do ramo de hotelaria em Israel. É verídico isso no Talmud? O Talmud, por exemplo, menciona que ele era um homem, né, de negócios, né, e ele também participava desse lado também. Esse lado dele, que tem essa questão da hotelaria, está muito ligado à questão da posição da sociedade que ele tinha, do bem-estar servil da população. Porque Muito esse bom. bem-estar dentro do âmbito judaico, ele está muito ligado à questão ali da limpeza espiritual, que Nakadimon, ele se preocupava. E o Talmud, ele traz esses relatos, né? Que a gente vai ver, inclusive, agora. Por exemplo, eu vou ler aqui para você o tratado de Tanit 19b, né? Então, tem coisa aqui muito importante para que a gente entenda todo esse contexto. Eu vou pegar aqui para ler. Aqui. Os sábios ensinaram uma vez que todo o povo judeu ascendeu para o festival de peregrinação a Jerusalém e não havia água suficiente para eles beberem. Nakidimon Ben-Gurion, um dos cidadãos ricos de Jerusalém, foi até um certo oficial gentil, Hegemon, e disse a ele: empreste-me 12 poços de água para os peregrinos e eu darei de volta a você 12 poços de água. E se eu não os der a você, eu lhe darei 12 talentos de prata. E o oficial deu um prazo para devolver essa água. E o texto continua: quando o mestre saiu da casa de banho, Nakidimon Ben-Gurion deixou o templo. Quando se encontraram, Nakidimon disse-lhe: dê-me o dinheiro que você me deve pela água extra que recebeu. O oficial disse-lhe:
Eu sei que o santo bendito seja ele, abalou o seu mundo e fez chover apenas para ti. Lembra que Nicodemos foi lá, fez um negócio com ele de pegar as águas do poço, né, dos 12 poços, e falou que ia devolver a água, né? Porém, Muito houve bom. o quê? O milagre ali da chuva durante o prazo e encheu as cisternas mais do que deveria. E por isso Nicodemos está cobrando pela água extra. Então, escute essa conversa aqui quando eles mencionam aqui, ó. E por isso que ele está falando que eu sei que o santo bendito seja ele, abalou o céu e o mundo e fez chover para ti. No entanto, ainda tem uma reclamação contra você, pela qual posso legalmente tirar minhas moedas de você, pois você não me pagou na data combinada, pois o sol já havia se posto e, portanto, a chuva caiu sobre minha propriedade. Então, o tempo fechou e, pelo horário, o sol já tinha se posto. Então, ele fez o combinado de que ele deveria, né, fazer esse pagamento quando ainda tivesse a luz do sol, mas como não tem a luz do sol, então na realidade ele vai mencionar, essa água caiu na minha propriedade, então não te devo nada. O que Nakidimon ele fez? Ele voltou e entrou lá no templo, ele envolveu-se em seu chalé, que seria um talite, né, de oração judaica, e ficou em oração. E ele disse diante de Deus, mestre do universo, que seja conhecido que você tem entes queridos em seu mundo. Imediatamente as nuvens se espalharam e o sol brilhou. Naquele momento, o mestre disse-lhe: se o sol, ou seja, o cara lá do poço, né? O gentil lá, tipo assim, ué, não escureceu ainda? O sol apareceu? As nuvens se afastaram e estava sol ainda. Então já não estava aqui de mão, ele já não tinha mais o que dever para ele nesse sentido. Então, nesse caso, por exemplo, está escrito assim, ó, que o sol brilhou. Então, naquele momento, o mestre disse: se o Senhor não tivesse surgido através das nuvens, por exemplo, ou melhor, se o sol não tivesse surgido através das nuvens, é uma reclamação contra você. Pela poderia ter tirado moedas de você. Não sabe ensinou, né? Digimon não é. Olha só, isso aqui é muito importante a gente tentar entender. A Digimon foi lá, ele cobrou, né? E falou assim: não, você que me deve, porque já escureceu. Aí na Digimon entrou no templo, fez oração, e o que aconteceu? O céu se abriu, do nada se abriu. Ficou normal novamente, e havia sol ainda. Então o mestre dos poços viu. Tipo, Deus abriu também o céu para você agora, então você não está me devendo nada. E aí, e ele reconheceu que, na realidade, foi o Eterno que ouviu as orações de Nakidimon naquele exato momento. E daí vem esse nome para ele. Nakidimon, como diz aqui na literatura judaica, não era seu nome verdadeiro. Isso é importante vocês observarem. Em vez disso, seu nome era Buni. Buni. E por isso ele foi chamado de Nakadimon. Por que ele foi chamado então de Nakadimon? Tem aqui, ó, Nikdera, porque o sol parou para ele. Então, Nakdimon e algum outro trecho que a gente vai verificar daqui para frente era um apelido, tá? De Nicodemos, por causa desse aqui. Então é importante que vocês simplesmente saibam disso, que Nakdimon era um apelido dele. A gente vai ver daqui para frente onde o Talmud ele vai mencionar sobre isso, e que o nome dele verdadeiro é Buni. Então o nome dele seria Buni, na realidade, Ben Gurion, né, que é filho de Gurion. Bonito, Okay? esse nome bonito, você não me fala, é um nome, acho que aramaico, né? Acho que é aramaico o nome dele, então. Buni. Eles Se não me falha a memória, é um nome aramaico. Isso. Eles mencionam aqui que o nome dele era Buni. A gente vai entrar aqui numa questão muito interessante. Inclusive nessa conversa que a gente vai ter agora. Aqui, por exemplo. Então, aqui você já sabe, né? Aqui no versículo 2 que fala: este foi ter de noite com Yeshua e disse-lhe, Rabi, né? Que às vezes algumas traduções vêm mestre, como o pastor Castro explicou. Só que na realidade, Rabi é meu mestre, né? O pessoal, ele traduz errado o vocábulo Rabi, né? Porque Rabi é meu mestre. Se fosse Rav, seria mestre, né? Rabi é meu mestre, tá? Né? Os tradutores traduzem errado quando fala só mestre. Exatamente, pastor Castro. E aí ele botou assim: bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Então aqui você repara a forma como Nakidimon ele vê na realidade Yeshua. Bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele menciona assim: porque ninguém pode fazer esses sinais
que tu fazes se Deus não for com ele? Por que Naquidimon está falando isso para Yeshua? Naquidimon, ele tinha observado, com certeza anteriormente, as obras que Yeshua estava fazendo, sinais, né, que eram manifestos nas obras de Yeshua. E Naquidimon, ele mesmo havia passado por essa questão, certo? E dentro dessa própria questão, ele reconhece que aquele milagre que aconteceu com ele estava refletindo de outras formas diferentes na vida de Yeshua. Ele reconheceu que vinha da parte de Deus. Por quê? Naquidimon, ele sabia da sinceridade dele para com Deus. E ele viu essa mesma sinceridade em Yeshua. Da mesma forma que houve pessoas que acreditaram ali na questão de Naquidimon, né? Houve pessoas também que não acreditavam. E Yeshua estava nesse meio também. Olha o reconhecimento que um fariseu ele faz para cima do Messias. E essa conversa que eles vão começar a ter aqui, por exemplo, ela é muito interessante. O tratado, por exemplo, aqui, quando a gente entra de Tanit 20a, alega que Nicodemos foi uma das únicas 3 pessoas registradas na história hebraica a receber, por exemplo, o título de alguém que parou o sol, né? Ou seja, que fez com que o sol não se pôsse e voltasse a brilhar ao céu. E no caso, Naquidimon, Nicodemos, ele seria, inclusive, uma dessas pessoas mais recentes descritas no Talmud. Uma a gente já sabe que é Josué, né? E uma outra pessoa que eles mencionam aqui no Talmud, em Tanit 20a, seria Moisés. Aí eles entram nessa questão, mas por que Moisés? Como assim Moisés? Aí, só que assim, essa conversa aqui agora não cabe a nós, porque o nosso foco é Nicodemos. A história, então, esse foco seria para uma outra palestra. Exatamente. É sempre assim, uma coisa vai puxando a outra, a gente tem vontade de falar um monte de coisa ao mesmo tempo, aí tem que dar uma travada e voltar. É verdade. E uma coisa que muito interessante, por exemplo, é que como Nicodemos ele viu o ministério aqui de Yeshua, como mesmo o pastor Kesto mencionou, um mestre com autoridade de quem? De Deus. Nicodemos ele sabia que a sua própria fé era baseada na sinceridade. Então ele tinha um testemunho ali impressionante de um sinal milagroso e um fator que fez com que ele olhasse, por exemplo, para os mesmos milagres de Yeshua. Ou seja, esse mesmo fator sincero que teve nele, ele viu em Yeshua. E isso atraiu Nicodemos até Yeshua. Provavelmente, quando Nicodemos tinha ali um tempo, falou assim, não, eu tenho que conversar com esse homem. Eu tenho que conversar com Yeshua. E é o que ele foi fazer. Chamou a atenção de Nicodemos. E uma coisa interessante, quando a gente vai aqui no capítulo 3, que diz assim, Yeshua respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o verso 4 continua, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, torna a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esse é um verso muito conhecido, mas talvez uma parte que a maioria das pessoas elas não sabe, é que Naquidimon Ben Gurion, né, que é Nicodemos aqui, né, filho de Gurion, por exemplo, a gente vê que o nome Gurion, ele surge do termo hebraico gur, né? E que significa amamentação. E aqui, por exemplo, você faz uma ligação que Nicodemos é igual ao filho de leite. Isso daqui vai entrar em uma expressão idiomática, que são exclusivo das línguas hebraica e aramaica, tá? E ali tem a criança que amamenta em seguida. E depois você tem a conexão de Nicodemos, filho de uma criança, ou seja, uma criança que ainda não nasceu. Ou seja, Nicodemos que ainda não nasceu. E Yeshua, ele se aproximou. Sim? Eu posso dar uma contribuição do verso 3 aí, filho? Pode, fica à vontade, pastor Kesto. O mais interessante é que as traduções aqui trouxe nascer do alto, né? Mas aqui no Bibleworks, aqui, ó, no manuscrito do Novo Testamento de João, nós temos o vocábulo anoten, né? Genaten anoten, que significa nascer do alto. Nascer do alto. Então, ou seja, onde está a palavra aí, nascer de novo, está em grego, literalmente, aqui a palavra anoten, significa nascer do alto. Muito bom, pastor Keston. E o próprio Yeshua, ele pega essa expressão idiomática
de brincar ali, por exemplo, com o sobrenome da família de Nicodemos, que é, no caso, Gurion, e ele faz essa comparação para explicar para Nicodemos que apesar do milagres que ele havia feito, isso não garantia ele nada, que ele precisava nascer do alto ainda. E Yeshua, ele usa dessa conexão. Nada ali é perdido com o que ele está falando com Nicodemos, né? E quando a gente vê aqui no verso 5 até o 8, diz assim, ó, Yeshua respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra de onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o que Yeshua ele faz aqui? Isso aqui fez muito efeito para Nicodemos. Por que eu contei esse fundo de história que o Talmud ele relata a respeito de Nicodemos, né? A respeito de Nakidimon Ben Gurion, ou seja, de Buni. Por quê? Lembra-se de que um milagre significativo ocorreu com Nicodemos em relação à água e ao que desceu do céu, por exemplo, a chuva? Então, a gente tem aqui, por exemplo, teve ali um improvável aguaceiro, né, que veio ali do céu, atendendo ali também as orações de Nicodemos, ou seja, Yeshua ele traz à tona o assunto da água e ele vai desencadear o quê? Na mente de Nicodemos, um grande milagre que ocorreu em relação a isso. E esse favor milagroso por si só, Yeshua explica ali que não é suficiente para herdar o reino dos céus. Tem gente que acha que faz milagre aí e acha que vai herdar o reino do céu, porque isso é garantia de alguma coisa. E Yeshua coloca ali como uma não garantia. E ele sabia ali da fama de Nicodemos. Isso já havia acontecido. Por quê? Até porque o Novo Testamento está chamando Nicodemos pelo apelido dele, não de Buni. Ele já tinha recebido esse título. Muito e a gente bom. sabe, por exemplo, que Yeshua ele é fonte de água jorrando para a vida eterna, na qual ele vai nos dar. Por exemplo, lá em João 4,14, menciona sobre essa questão. E qual é essa questão que Yeshua joga ali? Yeshua, por exemplo, ele usa um jogo de palavras que certamente teria sido reconhecido ali por Nicodemos. E que jogo é esse? O Messias ele usa a palavra rua, né? Rua, que significa espírito, mas também pode significar vento. E ela tem um significado ali, água, vento, né? Espírito, você tem ali a comparação carne e espírito, obra do vento e do espírito. Ou seja, o espírito, o vento, ele remonta ali o evento milagroso na vida de Nicodemos, quando a chuva ela veio após as suas orações. Ou seja, os céus, eles estão ali cobertos de nuvem, né? Ou seja, o vento ele começou a soprar quando o espírito respondeu à oração de quem? De Nicodemos, a esse respeito. Então, para um céu claro se encher de nuvens antes, para que isso ocorresse, né? Ali nessa questão carregado de fortes ventos, né? Soprando, agitando a atmosfera, cria condição ali meteorológica, vamos assim dizer, necessárias para trazer o quê? A chuva. Nicodemos, ele não tinha controle sobre o tempo, né? Então, ele foi um ato da rua ali, através da oração de Nicodemos, que foi um milagre que trouxe ali o vento para tornar possível a cobertura das nuvens. E essa referência à água e ao espírito, ali vento, né? Por exemplo, a rua, por Yeshua, com certeza falou fortemente a Nicodemos, a associação que ele estava fazendo. Roberta, eu queria fazer uma outra contribuição nessa questão que você falou do vento, né? Que o vento sopra para onde quer, né? Para onde e quem a expressão quem segue o vento aí estaria no caminho do eterno. É muito interessante que a expressão em grego, que no caso, que é a palavra grega pneuma, que é sopro, ar ou vento, pneuma purros, né? Essa palavra purros em grego, o pobre de espírito, ela vem de uma expressão em hebraico anaveirua, né? Que seria aquele que se inclina perante o sopro do espírito, né? Que é bem interessante. Muito. Então, ou seja, eu vejo uma certa conexão com esse texto, porque quando fala essa expressão que o vento sopra e para onde quer, quando o vento ele batia sobre sobre a plantação e a plantação se curvava, significa que a natureza se dobra perante o espírito. Então, o Yeshua está querendo passar uma mensagem também ali da questão do Anavi Rua, que seria o bem-aventurado os pobres de espírito, né?
que são aquelas pessoas que se encurvam perante o sopro do Eterno. Eu achei bem interessante, que faz uma conexão com o que você trouxe aí. E exatamente, pastor Kess, até porque para Nakidimon, né, Nicodemos, ele ter obtido esse milagre atendido aí por Deus, é porque teria que haver humildade dentro dele. Verdade. Para saber uma dependência de Deus nesse sentido. Muito bom. E tem uma conexão muito grande. E aqui no verso 9, a gente segue dizendo o seguinte: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode fazer isso? A gente vai até aqui o verso 15. E Yeshua respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos faleis das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E Yeshua continua: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Bom, nesse verso aqui, ele registra, por exemplo, Yeshua, ali na conversa, ele revela a Nicodemos, por exemplo, uns tons, né, vamos assim dizer, como os tons velados, que a sua própria origem celestial, né, ele está dizendo para Nicodemos quem ele é naquele exato momento. Nicodemos com certeza está captando o que Yeshua está falando para ele. E no final das contas, ele está dizendo que ele veio do reino de cima. E como tal seria elevado. Olha só, isso aqui Nicodemos viu de perto, isso aqui tem um efeito na vida de Nicodemos lá na frente. Isso com certeza ficou na mente de Nicodemos. Ele menciona que como tal seria elevado, por exemplo, como um sinal da nossa cura. E Yeshua está mencionando isso. E Yeshua se compara à serpente de bronze, né? Que ela foi ordenada, né, ali, por exemplo, ser feita para ser colocada sobre a hastes, a fim de curar o povo de Israel no deserto. Está registrado lá em Bad Midba, que é em Números 21, do 6 ao 9. Ou seja, quando a gente pega aqui, por exemplo, observar também Números 21, né, do 8 ao 9, a palavra traduzida, por exemplo, como haste ali, que eles usam Nes, né, no hebraico, Nes também significa, em alguns certos textos, milagres. E pode-se dizer que a cobra ela foi pendurada, por exemplo, em um milagre. Pode-se dizer que a serpente de bronze ela foi pendurada no ar, por exemplo. Isso é uma alternativa judaica de interpretação de Bad Midba Rabá, ok? Ou seja, mas Yeshua colocou a serpente em conexão com seus próprios próximos momentos miraculosos que aconteceriam exatamente onde? Lá no madeiro. E nessa palestra que Yeshua, ele seria, por exemplo, levantado, né, vamos assim dizer, milagrosamente, né, de uma forma que todos os homens que confiam nele ganhariam a vida eterna. Ele estava dizendo isso para Nicodemos, assim como o sol foi, na realidade, levantado ali miraculosamente para Nicodemos, o Messias, que é o sol da justiça, não é à toa que não existe chamado de estrela da manhã. A manhã ela é um sol, o sol é uma estrela, né? Bom. E aí isso tem uma conexão, por exemplo, com Malaquias 4:2, que fala que o sol da justiça se levantará trazendo cura. E isso tudo traz. E aqui você vê a comparação, por exemplo, com a serpente no deserto. Quer acrescentar alguma coisa? Eu queria contribuir, que é bem interessante o que você falou aí, Roberta. Eu ia até separar o texto aqui, só que eu acabei esquecendo. Se você não me falha a memória, tem uma discussão no Talmud entre o Rabino Akiva e o Rabino Mir, se me falha a memória, né? E esse conceito rabínico é bem interessante porque eles estavam comentando sobre os ídolos, as pessoas que buscam ídolos, curarem, né? Outras pessoas, né? As pessoas serem curadas. Por exemplo, tinha o tanque de Asclépios, né, no primeiro século, onde as pessoas eram curadas naquela água ali. Tem até um estudo sobre o tanque de Betesda, que é bem interessante, que a gente pode marcar um dia de passar aqui também, sobre isso. E eles comentam, eles acabam tendo uma grande conclusão nesse aspecto. Eles começam a citar a Nehushtan, que seria a serpente de bronze. Eles falam que eles
eles criaram um conceito rabínico bem interessante, que os deuses das nações, eles curam com ataduras. E o Deus Israel, ele cura com a mesma arma que ele feriu, né? E é bem interessante esse comparativo de Yeshua se comparar com a serpente levantada no deserto, porque através da desobediência, o céu ficou de bronze com o povo de Israel e a serpente começaram a picar o povo, né? E da mesma forma que o céu, que Deus trouxe juízo, né, através da serpente, ao olhar para a serpente ali, houve o milagre deles serem curados das picadas. E Yeshua, como palavra do Eterno, como verbo vivo, né, nós sabemos que o pecado entrou no mundo através da desobediência da palavra. E o povo, olhando para a palavra, obedecendo a palavra, a salvação voltaria ao mundo. Então tem esse aspecto que eu achei bem interessante, que conecta com o que você trouxe aí. Sim, é muito profundo, porque essa conexão, a gente até olha, por exemplo, que Yeshua, ele foi ali, né, moído, né? Ou seja, pelas nossas transgressões. Estava ali se fazendo maldição por nós, e ao mesmo tempo ele era a nossa cura, foi levantado para a nossa cura. Então, a serpente de bronze, o sol da justiça que veio, né, como descreve ele, que seria levantado para a nossa cura. É lógico que, como Nicodemos, como fariseu, ele estava entendendo, né? Porque um fariseu é uma pessoa muito estudada nas escrituras. É o que equivale hoje, por exemplo, os rabinos ortodoxos que a gente vê. Então, ele estava entendendo exatamente o que Yeshua estava tentando dizer para ele ali naquele exato momento. Muito bom, pastor Kester, essa observação. Continuando aqui no verso 16, menciona assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, Deus, ele não nos deu nenhum outro milagre, né, que no caso nos restauraria a sua presença além do seu filho. Então, assim como o brilho do sol ele cancelou a dívida de Nicodemos, né, o dono lá do pagão lá, né, enfim, o Filho de Deus ele cancela a nossa dívida de pecado e nos restaura perante a presença de Deus. É interessante a gente observar que essa fala aqui de Yeshua dizendo que quem não crê já está condenado, na realidade isso aqui sai da Torá a respeito do profeta pós-Moshe. Né? A gente, inclusive, tem um vídeo que menciona sobre essa porque o próprio ele traz essa questão de que não houve a palavra do profeta após Moisés, uma cláusula. Essa cláusula é que você não herda o Olam Rabá, que seria o mundo vindouro. Então, Yeshua não está falando nada fora. Pelo contrário, ele está dizendo aqui, assumindo que ele é o profeta após Moshe, inclusive dentro dessas linhas aqui, que é bem interessante. Continuando aqui, essa questão, por exemplo, eu vou entrar aqui no versículo 19, tá? Que diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, o Messias ele explica o julgamento que está sobre aqueles que não acreditam, né? Ou seja, a luz veio ao mundo, mas aqueles que amam mais as trevas do que a luz. E ele novamente, por exemplo, faz ali um paralelo, né, direto, por exemplo, aos eventos vividos com Nakidimon, né, a luz do sol, que se pensava, por exemplo, já ter sido posta, né, ela brilhou inesperadamente sobre Israel. Ou seja, naquele registro ali que Yeshua estava mencionando para ele, por exemplo, o mestre ali dos postos, ele esperava cobrar a dívida devida por Nicodemos, mas ele não, mas o sol, na realidade, a luz, ela saiu. E Nicodemos ficou super feliz que isso aconteceu, mas o mestre dos postos não ficou feliz que isso aconteceu. Então, tem toda essa questão.
Então, o contraste, por exemplo, que o Messias, ele é a luz que veio ali ao mundo, né? Ele traz esse contraste ali para Nicodemos, e as pessoas elas estavam reagindo da mesma forma. Algumas pessoas estavam se alegrando e outras pessoas estavam rangendo os dentes, né? Os dentes ali para Yeshua. Ou seja, estavam ali em constante acusação, né? Principalmente com os opositores deles ali naquele exato momento. E Nicodemos estava entendendo cada palavra do que ele estava dizendo. Então, o que eu achei interessante, Roberta, é que você falou sobre a questão da luz veio aos homens. A palavra grega antropon ali, ela está no plural, né? Que é bem interessante. E ela pode ser traduzida também para o português como humanidade. Nós observamos, se a gente pega o contexto do Evangelho de João, desde o capítulo 1, que a luz veio ao mundo e os homens o rejeitaram a luz, o João ele traz uma midrash de Gênesis, desde Gênesis ali, né? Dizer que não só o povo de Israel rejeitou a luz, mas a própria humanidade rejeitou a palavra, né? Então, eu vejo ele passando uma mensagem dupla para Nicodemos, bem interessante, que não só o povo de Israel estava rejeitando a luz, mas como a humanidade lá atrás, antes de existir Israel, também rejeitou a luz. É bem interessante esse aspecto que você trouxe. Exatamente. Nicodemos, como fariseu, ele já estava associando todas essas coisas, ele viu como Yeshua estava pegando os eventos que aconteceu com ele, ao mesmo tempo para trazer salvação naquele momento e reconhecimento de quem ele era para Nicodemos. Porque Nicodemos ele veio no intuito de saber quem era ele. E Yeshua saiu rasgando ali para ele quem ele era. Vim do céu. Tipo, palavra. Eu nasci do alto. Assim, exatamente. E aí, como é que ficou a posição de Nicodemos durante isso? A gente consegue avaliar essa questão, por exemplo, agora a gente vai para Yohanan, para João, no capítulo 7, do verso 47 a 52. É a segunda referência a Nicodemos no Novo Testamento. E aqui a gente descobre que as coisas elas não estão indo muito bem ali, né? Pelo contrário, está de mó pior pela forma como Yeshua está sendo visto pelos fariseus ali da elite ali, né? Vamos ali falar, né? Bem ao lado de Nicodemos. Olha o que vem escrito. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Olha o que eles estão falando. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha os fariseus ali, ó. Nicodemos, que também era um fariseu, né? Que é um deles, né? Está dizendo aqui no texto, o que de noite fora ter com Yeshua, disse-lhes, porventura, olha só Nicodemos ali, ó, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Olha, a gente tem algumas pontuações aqui, justamente nesse texto aqui. Por quê? Alguns dos fariseus, eles estão reagindo, por exemplo, a um incidente, né, em que eles enviaram guardas para prender Yeshua durante o seu ensino, para trazê-los, né, e para trazer a eles, no caso, os fariseus, tá? Então, os homens, né, ali ouviram a poderosa instrução de Yeshua e o que eles fizeram? Eles, nesse caso, eles não puderam, por exemplo, concordar naquele exato momento em denunciá-lo. Em vez disso, eles voltaram de mãos vazias aos fariseus. E nesse momento, explicando que ninguém pode ensinar como Yeshua. Então, a gente fica imaginando, por exemplo, Nicodemos ouvindo isso. Nicodemos já sabia por que aqueles homens voltaram. Olha o impacto, porque Nicodemos havia tido uma conversa lá atrás com Yeshua. Então é importante, por exemplo, a gente ver que a opinião dos fariseus em relação a Yeshua, ela só se deteriorava ali, né? Então, após as novas interações que Yeshua tinha havido ali com eles. Então, na verdade, eles se tornaram, por exemplo, tão indignos, nesse caso aqui, os fariseus, com ele, que o estão julgando abertamente como alguém cujos os seguidores não são apenas iletrados na Torá, mas também são amaldiçoados. Olha, então por suas aprovações ali e apoio a Yeshua nesse exato momento.
Então, a atitude, por exemplo, não era nem um pouco, por exemplo, justa, né? Não era um julgamento justo ocorrendo ali. E nesse momento que Nicodemos ele está presente, ou seja, quando eles ali, os fariseus, eles expressam sua opinião, Nicodemos não fica em silêncio, ele parte em defesa do Machia. Aí agora a gente vai dizer, a gente vai perguntar, né? Como é que Nicodemos é um covarde que se esconde durante a noite? Tem como, diante do sinédrio, imagine um príncipe ali, fariseu, governante riquíssimo, que sai ali em defesa de Yeshua na frente de todos os fariseus, que olham para ele, não gostou muito não, rosnou os dentes para Nicodemos. A gente vai ver sobre essa questão. Inclusive, seja, Roberta, inclusive os judeus da Galileia, eles eram chamados de Reca pelos judeus de Jerusalém, né? Porque essa palavra Reca, em aramaico, acho que em hebraico Eraca, significa vazio, pessoas ignorantes, né? E, no entanto, que você trouxe uma instrução bem interessante aí de João capítulo 7, que no contexto aí fala da festa de tabernáculos, no verso 16, os fariseus falam assim, mas como eles sabem essas letras sem nunca ter estudado? Tem alguns pessoal do mundo evangélico, acho que foi um download do céu, que ele não precisou estudar e já trouxe ele direto. Não, ali a palavra didahe, seria instrução, seria uma forma de interpretar diferente de todas as formas que o pessoal conhecia de interpretar a Torá, né? Então, ou seja, e a palavra letra ali, a palavra em grego, é a palavra que deu origem à palavra portuguesa gramática, né? Que é grámata, né? Como ele sabe essas letras, então ele era letrado na questão de interpretar a Torá de uma forma que o Espírito o condicionou que ninguém sabia. E como tinha esse preconceito com os judeus da Galileia ali, referente a eles serem mais ignorantes, então eles achavam que Yeshua não poderia ter todo esse conhecimento. Exatamente, pastor Kess. Muito bom essa observação. E vai ver esse preconceito mais à frente, né, dos fariseus, e Deus nesse momento ali, eles não estão agindo, como eu mencionei, com lugar justo, não, porque ao retorno dos guardas sem Yeshua, e eu vi, por exemplo, o motivo pelo qual eles não levaram sob a custódia, o que foi devido à forma poderosa como ele ensinou, né? Nós podemos apenas imaginar nesse caso o que Nicodemos ele sentiu ali naquele exato momento, ou seja, foi algo muito semelhante. Por quê? Porque lá atrás, né, ele já teve um encontro com Yeshua, e a gente consegue ver que esse encontro ele já transformou a vida de Nakidimon. E a gente vai ver isso aqui muito para frente, né? Então, a resposta, por exemplo, dos outros fariseus aqui a Nicodemos, certamente ela é digna de nota, de atenção. Ou seja, eles soavam, por exemplo, ali tão acusatórios para Nicodemos, quando eles soaram ali ao mesmo tempo para Yeshua também. Nicodemos é questionado, por exemplo, por eles de forma retórica, né? Que ele também, por exemplo, acaso você conhece lá alguém da Galileia? Tipo, esse tipo de coisa. Mas por quê? Por que ele faz essa questão assim? Há um detalhe na literatura judaica, né, rabínica, a respeito de Nicodemos, aqui no Talmud, no tratado de Eruvin 51b. Por exemplo, aqui vai alegar que a família de Nicodemos é, na verdade, da Galileia. Olha só. Essa parte eu não sabia. Não sabia, não. A própria literatura vai trazer essa realidade aqui, dizendo que a família de Gurion, ela vem da Galileia. E nesse caso aqui, por exemplo, o texto talmúdico, ele menciona aqui, né, sobre essa questão. Então, a gente pode imaginar que os fariseus, né, os seus próprios companheiros, né, os fariseus provavelmente eram um desafio ali, que eles estavam fazendo naquele momento para Nicodemos, tipo assim, a gente sabe de onde que tu veio, vai continuar falando? Mas, basicamente assim, né? Apesar que a gente vai abrir aqui umas aspas, né? Porque houve um profeta que veio da Galileia, houve Ioná, Jonas, aquele mesmo do peixinho, né? Vamos lá falar assim, né? Do monstro do mar, enfim, né?
ou como alguns falam aí que não é uma baleia, né? Mas as pessoas acham que é uma baleia. É um Enfim, peixe, né? ele veio na realidade da Galileia, só para saber. Então, tinha um profeta, sim, que surgiu da Galileia, e é Ioná. As próprias literaturas rabínicas, elas atestam isso, e até o livro de Reis vai mencionar sobre isso. Mas isso é coisa para outro estudo. Então, voltando aqui para essa questão, então parecia mais uma ameaça velada o silêncio, por exemplo, da parte deles, porque Nicodemos quebrou os silêncios, então ele fez ali, tipo, uma ameaça mesmo. A opinião de Nicodemos, por exemplo, no Talmud, a gente vai ver daqui para frente, ela começa a se deteriorar. Ou seja, com o tempo você vai ver que Nicodemos está perdendo aqui, ó, os status no Talmud. O A gente já Talmud já sabe por começou, quê. o Talmud começou a fazer a mesma coisa que fizeram com Elisha bebê na buia, né? Está começando a deteriorar a imagem dele. Mas a gente entende o motivo, né? Uhum. E a gente vai mencionar sobre essa questão aqui. Por exemplo, ele é mencionado em tons explicitamente positivos nesses textos que a gente acabou de ler, no Tratado de Tanit, né? E Eruvim, que são os primeiros registros, né? O evento do que aconteceu com ele aqui, né? A questão ali que a gente viu que foi o que aconteceu antes dele ter essa conversa com Yeshua, né? E a segunda menção que aparece aqui, por exemplo, ela não registra muito o período, né? Mas dá para saber que aparentemente parece ser ali no intervalo um pouquinho antes, né? Mas, por exemplo, a gente vai citar aqui o Tratado de Ketubot 66b e 67a. As coisas elas começam a mudar em relação a como eles o viam. Eles alegam, por exemplo, alguns viam seu status como bastardo. Ou seja, imagina, Nicodemos ali, uma das terceiras pessoas ali no Talmud que fala que recebeu ali a oração e conseguiu fazer com que o sol retornasse, uma das poucas pessoas que eles mencionam que parava o sol. Quando a gente lê por aqui, ó, a gente consegue ver aqui, por exemplo, em Tanit 20a, que fala, e os sábios ensinaram com relação a 3 pessoas. O sol apareceu e brilhou em uma hora irregular por causa deles. Aí eles mencionam aqui Moisés, Josué, Nakidimon, Ben-Gurion. E a Guemará, ela pergunta, concedido o caso de Nakidimon Ben-Gurion, é conhecido pela tradição mencionada? O caso de Josué também é devido aos textos que está escrito, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Está lá em Josué 10:3. No entanto, de onde tiramos que o sol brilhou de forma sobrenatural para Moisés no Tratado de Tanit 20a? Como eu falei, essa parte aqui para gente não importa, mas é só para vocês terem noção aqui que Nicodemos ele foi elogiado. Então, qual é a parte aqui desse texto agora que está aqui que está sendo deteriorado? A gente vai ler aqui, por exemplo, essa questão agora. Eles vão soltar aqui, ó. O contexto do qual ele é mencionado, que eu vou ler para vocês, é em relação à perda da sua riqueza. Então, a gente vai ver como é que foi aqui. A baraita continua. Aí está aqui, ó. Isso aqui é uma baraita. Rabino Yehudá disse: houve um incidente envolvendo os membros da família Memel e membros da família Gurion, na aldeia de Aroma, que estavam... Ah, não, esse daqui é a parte onde menciona a localização de Nicodemos, tá? Que menciona que ele era lá da Galileia, essa parte aqui. E a parte que eu vou ler é essa daqui. Yehudá disse, que Ravi disse, ali, houve um incidente envolvendo a filha de Nakidimon Ben-Gurion. Quando os sábios designaram para ele 400 moedas de ouro para sua conta de perfumes da propriedade de seu falecido marido para uso no mesmo dia, ela os abençoou e disse-lhe: é assim que vocês também devem prometer por suas próprias filhas. E eles responderam depois dela: Amém. A propósito, a filha de Nakidimon Ben-Gurion, a Gematria relata o que mais tarde aconteceu com ela. Os sábios ensinaram, houve um incidente envolvendo Rambam e Yohanan ben Zarcai, quando ele estava montado em um jumento e deixando a Jerusalém, e seus alunos estavam andando atrás dele para aprender com ele. Ele viu uma certa jovem que estava colhendo cevada entre os estercos dos animais árabes. Ela era tão pobre que
ela subsidia da cevada não digerida do esterco. Quando ela o viu, ela se enrolou em seus cabelos, como ela não tinha mais nada com que se cobrir, quando ficou diante dele. Ele disse a ela, ela disse a ele, meu professor, sustenta-me. Ele não a reconheceu, então disse a ela, minha filha, quem é você? Ela disse a ele, eu sou a filha de Nakidimon Ben Gurion. Olha que a gente está falando do homem mais rico que houve Israel, e que aqui está sendo retratado que a filha dele está comendo ali os estercos, né? Parábola, aqui né? nesse... No caso, uma parábola aí, né? Exatamente. E aqui está mencionando assim, ele disse a ela, minha filha, o dinheiro da casa de seu pai, para onde foi? Como você se tornou tão pobre? Ela lhe disse, mestre, não é o que se diz em Jerusalém. Falta sal para dinheiro, Hacê? Aí ele botou assim, não há nada que preservá-lo e evitar que se perca. Alguns dizem que o provérbio afirma que a bondade dispensada é sal por dinheiro. Ou seja, usar o dinheiro para atos de bondade reserva. Ela continuou algum talhe. E o dinheiro da casa de seu sogro, que foi o direito ali da benevolência, onde é que está? Ela diz, este veio e destruiu aqueles. O dinheiro foi que foi com tudo foi perdido. E aqui esse texto é importante a gente entender, porque ele vai fazendo para gente. Ela disse a ele, meu professor, você se lembra de quando você assinou o meu contrato de casamento? Ele disse a seus alunos, lembro-me quando assinei o contrato de casamento desta mulher, e nele li que lhe estava ali milhares, ou seja, 1 milhão de dinares, né, de ouro, como dote da casa de seu pai, além daquele que foi prometido a ela por seu sogro. Rambam e Yohanan ben Zarcai clamou e disse, como afortunado, olha a comparação agora, que ele começa a fazer aqui, presta atenção. Como afortunado és, pois quando Israel executa a vontade onipresente, nenhuma nação ou língua pode governá-los, e quando Israel não realiza a vontade do onipresente, eles os entrega nas mãos de uma nação humilde. Não apenas eles são entregues nas mãos de uma nação inferior, mas até mesmo nas mãos dos animais de uma nação inferior, como no caso lamentável da filha de Nakidimon. Forte, hein? E continua. O incidente registrado implica que Nakidimon perdeu toda a sua riqueza depois de não usá-la para seus atos de bondade? A Guimará pergunta, agora a gente vai ver onde que Nakidimon fez, né? Aí continua, a Guimarães pergunta, e Nakidimon Ben Gurion não fazia caridade? Não é ensinado em uma baraita? Aí tá aqui, ó, eles disseram sobre Nakidimon Ben Gurion que quando ele deixasse sua casa para ir para a sala de estudo, havia roupas de lãs finas que seus assistentes eles iriam espalhando debaixo dele para caminhar, e com as suas bênçãos os pobres viriam e os dobrariam atrás dele para eles mesmos? É evidente que ele fez caridade abundantemente. A Guemará, ela oferece 2 explicações possíveis. Se quiser, diga que ele agiu dessa forma para sua própria honra, para demonstrar que ele considerava trivial o gasto exorbitante. E se quiser, diga que, como ele deveria ter feito, ele não fez. Como se costuma dizer, segundo o camelo está o fardo. Quanto mais forte o camelo, mais pesada é a carga que ele deve suportar, mesmo que tenha dado de forma altruística, né? Nakidimon Ben Gurion não deu tanto quanto se esperava. E esse continua. É ensinado em uma baraita, aí está aqui, em relação à filha de Nakidimon Ben Gurion, Eliezer, filho de Rabi do Tzadok, né, ele disse na forma de um juramento, rezo para não ver o consolo dos judeus, né, pessoas, né, se eu não a visse colhendo grande cevado entre os cascos do cavalo em Anco. Recitei este versículo sobre ela. Se não os sabes, mais bela entre as mulheres, segundo as pegadas do rebanho, apacenta os teus filhos ao lado das tendas dos pastores.
Ele cita aqui Cântico dos Cânticos 1:8. Não leia como seus filhos, mas sim como seus corpos. Esta mulher é obrigada as ovelhas e as pastagens, né, para sustentar seu próprio corpo com a sombra da comida. E o que traz aqui, gente? Isso traz para a gente o seguinte: o contexto ele é mencionado, exemplo em relação à perda da sua riqueza, como a gente viu. Do fim, por exemplo, inclusive, das suas. A gente percebe que na Cadmon já não está aqui, né? Ou seja, e aqui existe uma discussão a respeito de como ele fez a caridade, porque na Cadmon desprezava. A filha dele ficou pobre porque ele desprezava as vestes deles, que eram caríssimas, e dava para que os pobres eles repartissem e vendessem, né? E isso aqui foi considerado, por exemplo, como, na realidade, um julgamento do alto, né? Nessa parte que até você considerou forte, pastor Keston, né? A respeito dessa questão. É como se o julgamento estivesse sobre a casa ali de Gurion, né? Da família de Gurion, dizendo que eles gastaram indevidamente, né? Colocando ali nos caminhos, permitia... porque na Cadmon ele permitia intencionalmente que aquelas roupas caras de lã elas fossem deixadas para trás imediatamente e eram reivindicadas pelos pobres. Para quê? Para uso próprio, para vender. E isso foi visto como uma exploração das suas riquezas pelos rabinos do Talmud, de modo que a perda posterior da fortuna dele, né, foi considerado um julgamento lá do alto. Então, embora, por exemplo, ele desfrutasse do status, por exemplo, lá das únicas pessoas, né, das únicas 3 pessoas que parou ali, o sol fez a chuva descer, nesse exato momento a gente observa o Talmud, por exemplo, já denegrindo a imagem de Nakidmon e dizendo que a filha dele foi deixada sem nada, que esse julgamento veio do alto. Então, enfim. Muito bom. E aonde que a gente vai trazer essa questão agora? Por que o Talmud está mencionando esse tipo de situação? A gente vai ver agora. Aqui, ó, a última... Sim? Não, pode continuar. Eu ia perguntar o porquê, mas você vai explicar agora, eu vou ouvir. Vou explicar. Então, aqui, por exemplo, em Yohanan, né? João, no capítulo 19, versículo 38 a 39, é o que vai marcar ali, que a gente vai começar a entender todo esse contexto por trás da filha de Nakidmon. Muito bom. Aqui diz assim, depois que é a terceira e última aparição de Nicodemos. Então, é triste ali, né, que a gente tem ali, resultante o quê? Da execução de Yeshua na madeira romana, né, que fala, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que tisse tirar o corpo de Jesus, de Yeshua, e Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Yeshua. E quem veio em seguida? E foi também Nicodemos com ele, que anteriormente se dirigia ali de noite a Yeshua, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e lóis. Primeiro a gente precisa entender qual é o gesto de José de Arimateia e de Nicodemos nesse momento, e o que isso está implicando. Em um ato de fé ousado, o rico José de Arimateia, ele pediu e recebeu, né, aqui no texto, o cadáver de Yeshua, lá de Pilatos. Então veio também Nicodemos, que o defendeu no momento provavelmente mais perigoso, por ungir o seu corpo com especiarias preparadas ali para o sepultamento. Mais ou menos ali, eles botam ali em torno de 15 libras por aí. A quantidade era a mesma, por exemplo, era a mesma linha que era usada, por exemplo, por uma realeza. Foi o que Nakidmon, foi o que Buni utilizou em Yeshua. Ou seja, o que destaca exatamente o que Nicodemos ele pensava de Yeshua. De fato, o seu intenso treinamento ali, por exemplo, como fariseu, brilhou naquelas especiarias que ele usava no corpo do Messias, que era mirra e aloe, que se diz serem usadas, por exemplo, nas vestes dos reis. Aonde isso está? Por exemplo, no Salmo 45, verso 8, onde a gente vemos que Nicodemos, por exemplo, ele realmente via Yeshua como uma realeza. Muito bom. O que Nicodemos gastou ali só no corpo do Messias era algo
que não era algo que se alguém visse de fora ia falar assim, uau, mas isso é usado em uma realeza, como se fosse algo que estivesse sendo dispensado, vamos assim dizer. Então, daqui a gente tira uma ideia do que Yeshua era para Nicodemos naquele momento, porque no momento ali quando eles pegam o corpo do Messias, Nicodemos trata ele como um rei. E isso, por exemplo, no sepultamento, Nicodemos, como ele conhecia ele como uma realeza, isso provou, por exemplo, através das especiarias exatas mencionadas pelos Salmos, que expressam e elogiam, inclusive, os reis de Israel. E podemos ver, por exemplo, neste ato, que Nicodemos o tratou na morte como legítimo rei de Israel. E o honrou como tal, cumprindo o quê? As palavras do salmista a respeito das vestes do rei. E uma questão interessante, que é um detalhe que a gente precisa... Tá, aí alguém lê isso daqui e passa. Tá, e aí, Roberta? Então, gente, tem um detalhe muito precioso aqui. Esse evento, ele gira em torno de quê? De Pêssamo. José de Arimateia e Nicodemos, eles tornaram-se impuros pelos próximos 7 dias. Vocês têm noção dos fariseus? Cadê Nicodemos? Nicodemos, um dos principais caras ricos, que se preocupava, que tinha essa questão social. Ele era mestre em Israel, Nicodemos, né? Exatamente, e ele se preocupava justamente com essas questões das festas judaicas, era a função que Nicodemos ele fazia, era o negócio dele, ele estava ali de frente, às vezes tirava o próprio dinheiro do bolso dele para fazer as coisas. Nicodemos ele tinha essa preocupação de agradar o Eterno, ele era uma pessoa avisada no meio farisaico e de repente entrou no Pêssamo, cadê Nicodemos? Que não está aqui. Tem noção do que é ser deixado de fora para o povo judeu da festa de Pêssamo? Nicodemos estava fazendo isso consciente. Olha a forma como ele estava honrando Yeshua na morte. Ou seja, tanto José de Arimateia se tornou impuro porque... Como assim, Roberto? Olha só. A Escritura, ela diz que quando uma pessoa ela manuseia um cadáver, ela mesma se torna impura por um período de 7 dias. Isso está registrado em Bag Midbar, em Números 19 e 16. Então, isso teve um alto preço. Então, eles seriam incapazes de realizar o Pêssamo com o resto de Israel naquela noite. E eles teriam, por exemplo, que se isolar durante uma semana. Ou seja, Roberto, eles iam ficar puros na festa de Bicurim, né? Exatamente. E uma questão interessante é que, por exemplo, é um retrato poderoso da estima que eles deram para Yeshua. Tem gente que lê isso aqui e não percebe isso. Verdade. Especialmente em relação a Nicodemos, que assumia, como eu mencionei aqui, um grande negócio, né, de custo pessoal. Ele tinha essa responsabilidade de garantir que os peregrinos que chegassem a Jerusalém, eles tivessem água em abundância, né, para beber, é que na realidade, lavar, Roberto, fazer... É que na realidade, Roberto, as pessoas não percebem isso porque as pessoas não estudam a cultura, não estudam o Novo Testamento como um contexto judaico das Escrituras. Infelizmente, é isso que acontece. E você citou muito interessante, eu fiquei sabendo também, eu tenho uma citação aqui de José de Arimateia, que parece que ele era um empresário também do ramo de frotas navais, né? O José de Arimateia. Então, são homens que, por exemplo, era uma festa de peregrinação, eles estavam perdendo dinheiro ali e iriam ficar impuros 7 dias sem ter contato com ninguém, só por acreditar no Messias. E no auge, o quê? Nas festas ali de peregrinação, ou seja, tem 3 festas ali, ó, 3 moedinhos grudados no outro. Então, o que eles não perderam com isso? Muita coisa. Que não observam isso. Continuando aqui, por exemplo. Oi? Não, no caso é isso mesmo. É isso mesmo. Então, dentro dessa questão, como a gente está mencionando aqui, sobre os peregrinos que chegassem a Jerusalém, eles tivessem que água para beber, para limpar. Ou seja, para que eles pudessem observar os festivais, mas eles ficaram fora durante 7 dias. Ou seja, enfim, segundo aqui, por exemplo, Nicodemos, ele tomou atitude consciente e honrada, e José de Arimateia, com certeza também, né, em relação à vida de Yeshua, tornando-se impuro por ele, o que impedia Nicodemos de observar o festival religioso, né,
que para os judeus é muito importante. Se Nicodemos não visse Yeshua dessa forma, ele não teria ficado fora de Pêssego. Momento nenhum. E achasse que ele fosse louco, maluco, ele estava errado, não iria fazer isso nunca. Então, Deus ele providenciou, inclusive na Torá, por exemplo, ele permitiu que as pessoas que ficassem puras, por exemplo, por causa da morte, de tocar ali no morto, ela tivesse uma segunda peça, né? Isso tá, ou seja, um mês depois que eles participassem. Isso está registrado lá em Números 9, 10, 12. Ou seja, Yeshua, ele, nesse caso, não ascendeu os céus durante o quê? Uns 40 dias após a sua ressurreição. Então, ele estava vivo lá, presente em Israel depois disso, né? E no tempo entre a sua ressurreição e a ascensão, por exemplo, que eles interagiam com Yeshua, a gente se pergunta, será que Nicodemos e eles tiveram algum contato, José de Arimateia? Será que eles participaram da primeira da primeira peça real messiânica ali naquele momento, em que o Afikoman, ele seria ali de fato o corpo do Mashiach? Foram os dois ali, nesse exato momento ali, participaram dessa questão, né? Eles podem ter sido como eu acho que eles tiveram que participar da peça Sheni, né? Que significa a segunda peça, porque acho que a primeira... E Nicodemos, ele nunca mais... Oi? Eu acho que eles tiveram que participar da peça Sheni, né? Que seria a segunda peça, pelo fato de ter perdido a primeira. Exatamente, pastor Keston. E Nicodemos, nesse sentido, ele nunca mais é mencionado novamente nas escrituras do Novo Testamento. Mas a gente tem Nicodemos ainda sendo citado no Tratado do Talmud. E aqui vem um impacto, né, para a gente entender, vai entender até porque que a filha dele estava lá naquele estado lá, né? E a gente até entrou aqui. Por quê? Por que o Talmud ele já entra, por exemplo, já em alguns pontos já denegrindo a imagem de Nicodemos? Só essa questão aqui, ó, dele estar fora de peça, como assim? O cara deixou de ganhar dinheiro, tomava conta de tudo. E tipo, ficou essa festa de peça. Isso daí, com certeza os fariseus ali à volta, eles perceberam esse tipo de coisa. O Tratado do Talmud, Tanit 20a, por exemplo, nós encontramos aqui no texto que Nicodemos, ou como é traduzido em hebraico, né, aqui na Kidmon, como a gente mencionou que não era o seu nome de batismo, né, o verdadeiro nome dele era Buni, que vem ali da raiz, por exemplo, é Nakad, né, como o pastor Keston falou, que significa para brilhar, né, então faz uma referência aqui ao sol, que já devia ter se baixado no horizonte, mas ele permaneceu ali estacionado no céu, devido à sua oração ao Eterno, né? No Tratado de Gitim, 56a, um lugar no Talmud que reafirma, por exemplo, que na Kidmon Nicodemos era apenas o apelido dele, que o nome dele verdadeiro era Buni. Então, aqui vocês podem conferir. Por que é importante a gente entender essa questão? Então, Buni, filho de Gurion. Por quê? Há uma passagem do Talmud a respeito de Buni, né? Ou seja, Nicodemos, o Talmud, por exemplo, no Tratado de Sanhedrin 43a, dá para entrar aqui nessa questão. O texto registra a aparição de 5 discípulos de Yeshua. E Yeshua está aqui sendo registrado, né? Ou seja, perante os juízes do tribunal do Sanhedrin. Por isso que está aqui no Tratado de Sanhedrin 43a. Muito bom. E esse o corpo, né, do governo, vamos assim dizer, seria o corpo governante religioso judaico, né? Interessante que esses discípulos ali que estão sendo registrados ali no caso, Matai, que é a versão ali aramaica de Mattiarro, né, de Mateus. É mencionado os outros discípulos, né, que a gente desconhece, mas a gente sabe que Yeshua teve diversos outros discípulos que não são mencionados na Brit Hadashah. E está sendo mencionado também aqui o nome Buni. Buni é um dos discípulos de Yeshua sendo mencionado aqui. Esses 5 discípulos, eles foram levados pelo tribunal judaico e forçados a defender porque eles não mereciam a pena de morte por sua fidelidade a Yeshua.
e Boni estava lá no meio, junto com Mateus, né? O método de defesa, por exemplo, que era apresentado, era um versículo da escritura hebraica contendo o nome e a versão do nome aqui dos discípulos que eles botavam ali, e ele afirmava a sua inocência, e o tribunal, por outro lado, ele refutava, né, apresentando, por exemplo, o versículo que seria mostrado para que eles fossem, nesse caso, condenados à morte. Sempre, eu não vou mencionar aqui os versículos, porque são muitos, né? São 5 discípulos, aí a gente vai entrar aqui em 10, porque você tem os discípulos apresentando os versículos e o tribunal rabínico apresentando, mas isso aqui vocês podem consultar na Cefaria, tá? E o tribunal rabínico apresentando esse versículo. Por exemplo, Mateus, ele trouxe o Salmo 43, 3 em sua defesa, e o tribunal refutou com o Salmo 42, 6, 7, né? E aqui tem o Nakai, que é um dos discípulos que está sendo mencionado, apresentou o Salmo 23, 7, e o tribunal refutou com Salmos 10, 7. Netzé, Isaías 11, 1, e o tribunal, Isaías 14, 19. Buni, no caso seria Nicodemos, Êxodo 4, 22. E o tribunal com Êxodo 4, 23. Todá, com Salmos 100, 1, e o tribunal com Salmos 50, 22. O que é interessante? O interessante é que tudo que o tribunal rabínico refutava era um verso referente à morte. E por isso você merece morrer. E por isso, é sempre assim, laços te cercam da morte, eram sempre, ou seja, e estava lá marcado para condenado, culpado, pum. Era basicamente nesse estilo. Ou seja, essa passagem talmúdica, ela nos dá um vislumbre muito provável do fim de Nicodemos devido ao seu apoio a Yeshua. É interessante a gente trazer aqui, eu não estou afirmando, mas o nome Buni está aqui no meio. E por que isso faz sentido? Aqui apenas se refere como Buni, né? Sem ao menos oferecer detalhes de que ele era filho de Gurion. Então, despojando assim, inclusive, de toda a sua aparência de honra, uma vez que talvez ele possa ter sido concedida a ele. O fato do tribunal ter decidido pela morte desses 5 discípulos significa que seria improvável que a decisão ela fosse revertida posteriormente. Quase certamente tal julgamento tenha sido executado. A gente sabe que houve perseguição, que houve morte ali, né? Enfim, faz sentido, por exemplo, que o relato do tratado de Ketubot 66b mostra a filha de Nicodemos em um estado lamentável. Ou seja, durante o cerco de Jerusalém, que levou à sua destruição lá na era 70 depois de Cristo, sem mais parentes vivos, menciona que ela não estava mais com parentes vivos, né? Então, sem qualquer aparência de riqueza, mesmo ali, por exemplo, para ela poder sobreviver. Se um retrato, por exemplo, que a gente tem que Nicodemos já não estava ali, qual as chances, por exemplo, de Buni, que o Talmud ele faz o tempo todo a questão de destacar o nome dele, no caso é Buni. E aqui, Buni está ali no meio também com Mateus, né, nesse sentido, sendo acusado ali pelo Sinédrio. Muito bom. Então, por exemplo, o retrato de Nicodemos está aqui finalmente completo para que vocês possam entender. Nicodemos ele passou a defender Yeshua diante dos fariseus que queriam que ele fosse silenciado. E quando nenhuma defesa poderia impedir a execução, por exemplo, hedionda ali de Yeshua, Nicodemos, o que ele fez? Ele se envolveu, né, em um ato de honra pelo Filho de Deus, pelo Filho de Davi, que deveria ter sido coroado como rei. Ou seja, esta ousada declaração, por exemplo, inclusive que ele trouxe ali a Yeshua, lhe custou muito, né? Então, sua própria execução, ela aparentemente parece que veio anos depois nas mãos dos seus companheiros ali, dos seus irmãos no Sanhedrin, né? Que não puderam aceitar o testemunho do retorno de Nicodemos, provavelmente a Yeshua, né? Principalmente quando eles souberam que Boni, inclusive, naquela questão, ficou fora completamente de peça. A gente pode imaginar que eles souberam o que Boni lhe fez. E a forma como Boni, que é Nakadmon, Ben Gurion, ou Nicodemos, ele honrou a Yeshua nesse sentido. Então, independente, por exemplo, dessas questões aqui que a gente mencionou no Talmud, é importante a gente lembrar que o texto de Yohanan, de João 19, do 38 ao 39,
coloca tanto José de Arimateia quanto Nicodemos aqui fora de Pêssego. O judeu, ele não faria isso por uma pessoa que ele não considerasse justa, nunca. Então, não é a forma de maneira nenhuma que, nesse caso, o texto bíblico relata Nicodemos. Nicodemos não foi nem um pouco covarde. Pelo contrário, ele honrou Yeshua e bateu de frente com seus colegas, inclusive fariseus. Quer Roberto, dar alguma palavra? Você foi uma excelente advogada do Nicodemos. Fui. Se eu fosse o juiz, eu ia bater o martelo, caso encerrado. Tá, eu gostei muito do estudo. Eu queria comentar aqui algo bem interessante. Você trouxe um conceito que nós sempre ensinamos lá na congregação, de nunca se estudar a Bíblia sem entender o contexto histórico, que é muito importante. Ler a Bíblia sem o contexto histórico é a mesma coisa que você comer uma comida sem a cereja, você comer um prato gostoso sem a cereja, né? E é bem interessante o que você trouxe, eu gostei muito do estudo. A questão das citações do Talmud que você trouxe no final aí, demonstra que, para muitas pessoas que no primeiro século se usava a Taná, né, que seria o Antigo Testamento, como Bíblia, né, o Novo Testamento não tinha sido ainda canonizado. Então é bem interessante, você trouxe um aspecto bem interessante, passou a questão histórica. Para mim o estudo ficou perfeito. Tá? Você foi muito, no caso acadêmica, na forma de falar, de expressar, porque você falou assim, pessoal, não estou afirmando, mas estou trazendo uma evidência, e quem estuda a história, quem é formado em história, sabe que estudar a história é você trazer evidências com base bibliográfica de um assunto. E, para mim, esse estudo foi maravilhoso. O Eterno continue te abençoando, filha. Fico feliz aí pela sabedoria que o Eterno derramou sobre tua vida. E, praticamente, você está aí uma especialista em Talmud. Parabéns. Obrigada, pastor Keston. Que seja, né, para honra, né, Baruch Hashem. Tá bem. E muitas pessoas, elas, como eu mencionei, independente, por exemplo, questão da veracidade ou não do Talmud a respeito de Nicodemos, só perceber, por exemplo, que só ali na última aparição de Nicodemos e na antepenúltima ali, quando ele faz uma defesa, né, já traz um relato histórico muito forte acima de Nicodemos, né, e a forma como ele via Yeshua, né, como alguém enviado da parte de Deus. Do contrário, Nicodemos não teria falado isso. E uma outra questão interessante é a defesa que Nicodemos faz diante dos fariseus, né, dizendo para tentar livrar Yeshua, e na última ele colocando a vida dele em risco, largando todas, como a gente mencionou, todo o trabalho que ele teria ali, dinheiro e tudo muito mais, para honrar o corpo do Messias naquele momento, junto com José de Arimateia. E tipo assim, se a gente for pesar a questão da dinários ali, né, quando a gente pega até em relação à moeda, a gente vai ver que o que Nicodemos fez ali foi uma questão de realeza. Ele honrou o corpo de Yeshua como se fosse um rei de Israel. E isso, inclusive, entra cumprindo a profecia. Fora o fato deles terem ficado impuros, ou seja, eles teriam que ter ficado em isolamento ali, sem participar de peso. Roberta, que Yeshua ele foi sepultado entre os reis, né? Entre os príncipes, né? E cumprindo a profecia. E foi graças a José de Arimateia e a Nicodemos que essa profecia, ela se cumpriu. Exatamente. E a chance, por exemplo, do relato que o Talmud ele traz a respeito de Nicodemos ali, né? Diante, por exemplo, do Sinédrio, por isso que eu falei, gente, aguarda que o nome dele é Buni. Ali não menciona, né? Ali está dizendo que um dos discípulos que está ali é Buni. Qual é a chance dele ser Nicodemos ali? A gente só tem um relato que ele já estava morto quando a filha dele, ali durante o cerco de Jerusalém, já não estava ali. Então, qual é a chance? E já não tinha mais nada, ou seja, quando ele morre, pegou os bens dele, já não tinha mais nada ali, não tinha nada, não dá a entender que foi uma morte assim, natural nem nada, simplesmente a filha dele está ali sem nada, da noite para o dia, do nada.
É Ou verdade. seja, dá a entender que ele foi ali executado no Sinédrio, né? Teve essa execução. Bonito, pelo Muito menos o bom. nome dele está sendo mencionado ali. Então, Não, o independente estudo, na da minha opinião, questão, foi perfeito, Roberto. Perfeito. Eu não sei se o Jobson, que está na administração, se tem alguma pergunta aí, se alguma pessoa está assistindo o vídeo para a gente encerrar. E antes da gente encerrar também, a gente responder as perguntas dos vídeos, nós vamos anunciar, né, no dia 23, na segunda-feira, vamos estar aqui com o Sadoc Penderer, perguntando sobre a origem do Novo Testamento, sobre a Pesquisa, né? Vai ser um assunto muito interessante, vai estar eu e a Roberta também aqui, junto com ele, fazendo perguntas para ele. exatamente, a gente vai estar fazendo uma entrevista, né, no dia 6, que é nessa segunda-feira agora, com o Sameri, a respeito da obra dele, que é a Taishita, né, que ele lançou. E a gente não vai falar mais nada, né, senão vai estragar. É verdade. Tem muita coisa que eu estou lendo aqui. Eu vou fazer muita Esse dia, pergunta para ele sobre a questão da Petita, vai ser bem interessante. Creio que você também vai fazer bastante pergunta para ele, né? E creio que as pessoas vão ser enriquecidas aí com o conhecimento dele, né? E vai ser bom demais. Eu creio que vai ser bom. exatamente. E eu vou deixar por aqui essa questão de Nicodemos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa. Eu amei, foi excelente. O Jobs tem alguma pergunta aí, Jobs? Alguém fez algum questionamento? Não, pastor, estou de olho aqui no chat aqui. Eu não tenho pergunta, só tenho a elogiar e agradecer por fazer parte aqui desse estudo. No chat aqui também eu estou monitorando aqui, não subiu nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se quiser postar aí no chat aí. A gente tem quanto tempo, pastor, para poder responder as perguntas? Uns 15 minutos, né? Tá. Então, Para não fadigar muito a Roberta, que ela já não mais de uma hora aí, ela pensou que não ia dar tempo de passar tudo, mas ela ficou à vontade. Tá, são Eu nem 9h50 agora. A gente aguarda para ver se vai subir alguma pergunta aqui até 9h55. Sim. A gente bem interessante. temos aqui 8 pessoas aqui nos assistindo aqui nesse momento. Vamos aguardar aqui para ver se alguém vai fazer alguma pergunta. Muito bom. Eu creio que muitos vão assistir posteriormente, as dúvidas vão ficar para depois, né? Mas qualquer coisa a Roberta responde lá no grupo. O pessoal que pediu um estudo a respeito de mão bem Gurião, né, de Nicodemos, ou Buni, e aí a gente veio a ideia de fazer um estudo a respeito dele, né? Eu acho que esse estudo, Roberta, é inédito. Eu pelo menos, eu nunca vi ninguém ensinar dessa forma, na questão de você esmiuçar, né, a questão histórica. Eu acho que isso tudo foi inédito, isso tudo vai fazer muito sucesso, pelo fato das pessoas não terem contato com a literatura, e até mesmo com essa questão histórica, com essas evidências, no caso histórica, que você trouxe. Esse estudo aí vai ser tudo bem excelente, e foi 100% acadêmico, eu gostei muito desse estudo. Eu não tenho nada que acrescentar e nem tirar, eu só tenho que elogiar mesmo. Obrigada, pastor Keston. Tem muitos relatos aqui no Talmud, né, a respeito de Nicodemos, principalmente esse último, né, quando eu mencionei a respeito dos discípulos, que eu não li, né, mas as pessoas elas podem estar consultando na Cefaria para ler. Eu fiz só um resumo do que ocorreu, mas tem uma descrição lá, né, que eles colocam lá a proposta, o julgamento de Yeshua, Citro Tabá, né, onde os sábios ensinaram que Yeshua tinha discípulos, Matai, Nakai, Netzah, Buni e Todá. Eles trouxeram Matai para o julgamento. Matai disse aos juízes: o Matai deve ser executado, mas não está escrito quando Matai irei e comparecer diante de Deus. Aqui, Salmo 42:3. Matai afirmou que este versículo alude ao fato de que ele é justo. Disseram-lhe, sim, Matai será executado como está escrito, quando Matai morrerá e seu nome perecerá, conforme Salmo 41:6. Eles começam a baraita fazendo isso o tempo todo na questão do julgamento. Entendi. Que é bem interessante. O pessoal pode acompanhar, ler um pouco lá de cima. Por que eles estão sendo julgados aqui? Eles começam a ser julgados aqui porque
O Lili disse, por exemplo, como você pode entender essa prova? Yeshua Nazareno era digno de conduzir uma busca por um motivo para absolvê-lo? Ele foi um incitador da adoração de ídolos, e o misericordioso afirma com respeito a um incitador de adoração de ídolo: nem pouparás, nem esconderás. Eles citam Deuteronômio 13:9. Em vez disso, Jesus era diferente. Ele bota assim: pois tinha laços estreitos com o governo e a autoridade, gentias, e estava interessado em sua absorção. Aí aqui tem um trecho que vai mencionar que ele se envolveu com feitiçaria e tudo muito mais. Mas o que é importante a gente mencionar sobre essa questão aqui? Os antimissionários, por exemplo, quando a respeito de Yeshua, eles mencionam o Nazareno aqui, vão falar da execução na estaca romana, inclusive, né? Porém, muitas das vezes, quando o seu mestre ele é apresentado aqui, quem era o mestre dele? Porque as outras, esse mesmo texto vai fazer ligação, só que o mestre ele não bate com nenhum mestre que seria ali do primeiro século. Então, nesse sentido, já teve rabinos escrevendo obras, né, alegando que, na realidade, o Talmud ele não fala sobre o Yeshua do primeiro século, no caso histórico que nós conhecemos. Ou seja, isso daqui é uma outra questão que a gente pode... Inclusive tem um estudo seu, lembra, aqui no canal, falando sobre essa questão, exatamente, que é a forma que a gente... Se quiserem consultar depois, vai dar uma zapiada no canal aí, né? Eu vou ver se eu lembro o nome do título da palestra. Eu acho que é Yeshua no Talmud, né, no canal A Caminho de Sião. Pessoas que quiserem assistir, é um estudo muito bom com a Roberta Cruz, que vai tirar suas dúvidas sobre a questão. E teve diversos rabinos que fez obras a esse respeito, né? Por exemplo, eu sei que tem pessoas, às vezes, que elas têm, na realidade, certa dificuldade de estudar o Talmud, né? E, na realidade, elas não deveriam nesse sentido, porque elas perdem. O Talmud, na realidade, tem muita coisa, como eu sempre menciono, tem muita coisa boa no Talmud, tá? Uhum. E tem outras coisas também, como essas, por exemplo, que a gente deve estudar com mais profundidade, inclusive, e destacar, por exemplo, de uma forma bem mais acadêmica nesse sentido. Mas o Talmud ele é uma fonte muito boa de estudo em cima das escrituras, né? Porque tem algumas pessoas que gostam de depreciar o Talmud por algumas certas coisas que, na realidade, elas vão com um pensamento errado. Não é bem assim que se faz. Porque os judeus eles têm as mesmas perspectivas a respeito das literaturas cristãs quando pegam para estudar, que elas depreciam os judeus ali. Então, ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio nessa questão, né? Mas hoje em dia eu creio que as coisas estão mudando, viu, Roberta? Porque as academias aí, os acadêmicos sérios aí, eu vou citar o doutor Dobal, né, que é um alemão, você vê que eles não fazem muita... não tem preconceito em estudar literatura rabínica. Mas a teologia normativa, no caso aqui no Brasil, tem um preconceito muito grande de estudar literatura rabínica, inclusive fala mal de coisas que eles nunca leram, porque eles pegam, por exemplo, essas supostas citações de Yeshua no Talmud, não olha a datação e começa a falar mal de uma literatura que eles nem leram. Só o Talmud babilônico tem mais de 2.000 páginas, é uma literatura muito vasta, né? E o Talmud de Jerusalém, que é um pouco mais antigo, mas é menos extenso. Então, ou seja, uma literatura muito vasta para estudo. Então, eu penso que essa pessoa querer ser crítica de um livro ou de um compêndio de literatura, ela tem que, no mínimo, ler, né, para falar onde ela não concorda. E não pegar, satanizar o livro como se não tivesse nada de importante lá. Inclusive, por exemplo, eu tenho aqui em casa o livro, na minha pequena biblioteca, o livro de Joaquim de Jeremias, né, chamado Jerusalém nos tempos de Jesus. A maior base literária que ele utiliza aqui é o Talmud. Então, ou seja, tem muitos crentes em Cristo que estuda Joaquim de Jeremias, que é um teólogo, para estudar o contexto político de Israel, mas não sabe que ele está citando coisa do Talmud ali, inclusive para falar de casamento.
É verdade, pastor Keston. Eu acho assim, né, da minha observância, né, em relação a essa questão de estudos, eu acho que falta muito nas pessoas equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que Bastante. equilíbrio é muito importante. A gente consegue trafegar tranquilamente entre literaturas cristãs e literaturas judaicas tranquilamente, absorvendo o que é, retendo aquilo que é bom e simplesmente descartando aquilo que não serve. E dá para fazer isso Exatamente. tranquilamente o tempo todo. Precisa Eu só tenho de aqui em casa, equilíbrio. Roberta, eu tenho aqui em casa aqui a Patrística, aqui, o livro da Patrística, inclusive da editora Paulo, que é uma editora católica, mas são livros muito bons, até mesmo para você tirar as dúvidas aqui, o livro da Cesareia, História Eclesiástica, o diálogo do judeu Tarfon no caso, com o Justino. Então, ou seja, a patrística ela vai trazer no caso, enredo na construção no caso do famoso, no caso, ela vai trazer um enredo da história da igreja, né? E se a pessoa não estudar esse enredo, ela não vai saber aquilo que é dogma católico e o que não é. Então, ela precisa estudar a história, a patrística, até mesmo para ver a questão de relacionamento com os judeus crentes que penduravam ali. Então, qualquer dia até quero trazer sobre isso, que vai ser bem interessante. Pastor Kesto, tem uma Ah, pergunta aqui do Leandro Souza. Ele pergunta o seguinte: e José de Arimateia, ele é citado dentre 5 discípulos que foram condenados? isso aí eu vou deixar para a professora, Não. no caso, Roberta. Não, o único nome sendo citado aqui a princípio é de Buni, né? José de Arimateia, provavelmente um discípulo de Yeshua, né? Mas Buni ali de frente sendo citado já de cara, né? Junto com Matitiarro, nesse caso, justamente por ele provavelmente ser um fariseu, e tá ali um príncipe fariseu de frente, não poderia ter ficado de fora. Mas José de Arimateia não está sendo citado ali no texto, embora ele é reconhecido como discípulo de Yeshua, o quê? Oculto, causa do judeu. Não sei até onde oculto nesse sentido, mas ele não está sendo citado ali. A única coisa que eu sei de José de Arimateia é que ele era um grande empresário do ramo naval, né? Inclusive tem uma citação no Talmud que eu preciso checar aqui, né? A única coisa que eu sei dele é isso. Agora, se tem mais fala dele em algum tratado do Talmud, é algo para a nossa investigadora Roberta ver aí, porque eu não sou um especialista em Talmud como ela aí. Tá? O Talmud eu consulto pouco ele, a minha área mesmo é mais a crítica textual bíblica. Então eu passo para a Roberta porque eu tenho algumas informações sobre o José de Arimateia, mas são bem poucas. Ô, pastor, Então, professora, são 10 horas. Vamos encerrar. Vocês vão ter mais alguma consideração? Tem mais algum comentário? Vamos ter parte 2? Como é que vai ficar isso aí? não, foi dado tudo hoje, não precisa ter parte 2. Que bom. Muito bom. As únicas considerações que eu quero deixar, Jobson, para o pessoal, a partir das 20 horas, que for assistir esse vídeo, 20 horas agora, no dia 23 de agosto, nós vamos estar em entrevista com o Zadok Bebenderer sobre a questão sobre o tema A Origem do Novo Testamento, né? Com a participação nossa aqui, da Roberta, tá ok? Os pessoal estão convidados aí a participar, né? E assistir no nosso canal. E a gente vai fazer agora, aproveitar essa nova plataforma aí, para a gente estar fazendo novos vídeos aí, de estudos, pegar a Roberta aí, que ela tem muita coisa para ensinar, né? Vamos aprender juntos aí. Essas são as minhas considerações. Queria agradecer a Roberta pelo tempo dela, pela capacidade intelectual de estudos. Que o Eterno continue abençoando, no caso, a vida dela. Queria te agradecer também, Jobs, se você ficou nos bastidores aí também, nos ajudou bastante. O Eterno possa abençoar você e sua família também, tá? Em nome de Yeshua. Amém. Então, vou encerrar aqui a transmissão, pastor. Amém. Você quer Shalom. fazer agradecimento, Roberta? Agradeço a você pela sua disponibilidade, né? De estar aqui por trás aí nos ajudando, isso é muito importante. E ao pastor Kesto, né, também, né, por estar aqui sempre trazendo a questão da crítica textual em todos os estudos que eu faço. Gosto muito de fazer estudo com ele do que fazer sozinha, porque ele sempre também traz coisas que acrescentam bastante. Então a gente acaba aprendendo um com o outro. E para mim isso é muito precioso e eu agradeço a Deus por isso. Amém.
Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom a todos. Shalom a todos. Shalom. Shalom. Shalom.